Bom dia a todas as pessoas do grupo Hermínio Teles, ou melhor, canal Hermínio Teles de Menezes, canal Hermínio Teles, de Amontada, Ceará, para o Brasil, para o mundo. Estamos aqui felizes, alegres por mais uma noite que passamos em paz, acordamos com felicidade, né? Graças a Deus. Tudo a Ele devemos, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só estamos aqui porque Ele é quem está nos determinando a estar. Se não fosse Ele, nós não estaríamos mais aqui. Quantos já passaram, né? Já deram a sua despedida. E estamos aqui ainda, né? Nos sustentando aqui pela grande misericórdia do Criador, até o dia que Ele determinar. Eu, como sempre, não tenho tristeza, sempre alegre, feliz, cada dia que passa. Não há dificuldade que faça a gente ficar triste, porque maior é o poder, é a felicidade do que os problemas, né? A gente que tem a fé, a segurança, tem uma certeza de que nós teremos sempre a segurança. Sempre, sempre. Dando continuidade aqui à história do meu sétimo avô, vou falar aqui um pouco sobre ele hoje, né? Relembrar aqui a história do meu patriarca que eu tanto amo, que eu respeito e quero bem, Gabriel Cristóvão Muniz Barreto de Menezes. O que faltou naquele outro vídeo, eu quero ver se eu completo hoje. Nós, amontadenses e brasileiros, de certa forma, quase todos os teles, e associado, porque junta-se as famílias, né? Casa-se família com família e vai tendo sangue de tele em todas as famílias, quase todas as famílias têm um pouco de sangue de teles. E Gabriel, com toda a sua família que aqui vieram para o Brasil, trouxeram essa grande bênção, essa grande maravilha, o nome Teles de Menezes. Hoje já tem outros associados, mas de lá mesmo veio Teles de Menezes, né? O nome dele está dizendo tudo. Gabriel Cristóvão Muniz Barreto Teles de Menezes. Nasceu na Ilha da Madeira. Seu pai era proprietário na Ilha da Madeira, homem de grandes posses, e a família Teles em Portugal era uma família tradicional, da qual até rainha teve, né, pessoal? Até rainha, a rainha Leonora Teles de Menezes, a esposa do Filipe I. Quem faz pesquisa pelas redes sociais, pelo Google, encontra isso que eu estou dizendo, que não é mentira, é uma verdade pura. Família que veio de lá com o intuito de... O nosso Brasil estava novinho, né? Estava querendo, precisando de crescimento, tinha terra demais e pouca gente. Muita terra e pouca gente. Os que tinha aqui eram nossos irmãos índios, né? Que eram os verdadeiros brasileiros, mas a cultura do índio é muito pouca para administrar, para saber crescer um país, né? A cultura, né? Naquela época. Hoje não, os índios estudaram, tem muitos índios com cultura, né? Com condição de administrar alguma coisa, mas naquela época era difícil. Então, conforme nós podemos ver aqui, depois da descoberta do Brasil, no ano de quase 1600 e alguma coisa, lá para o final do ano de 1600, já no século XVII, né? Se destinou de Portugal para cá, junto com seus tios, Gabriel Cristóvão Muniz Barreto de Menezes, o homem que seria o nosso patriarca. Seus tios trouxeram ele para o Rio de Janeiro, capital da província, e ele veio com uma idade muito pouca, né? 16 anos, era um adolescente. E esse menino, esse adolescente, traria com ele uma coisa que nem ele sabia que iria acontecer. Ele ia formar uma grande família nesse Brasil e formar uma grande cidade
de porte médio grande amontada, e acho que outras localidades sim também, porque no Crato, quando ele chegou, era pequenininho. Vamos chegar aqui, vamos trazer aqui, né, a história. Aí ele não podia nada fazer enquanto não completasse a sua idade de maior. Ele era de menor, ele tinha 16 anos, ele não tinha capacidade de assumir cargo algum, ou melhor, assumir suas posses, né? A sua herdade, o que ele havia herdado dos pais, porque ele ainda era de menor, não tinha controle sobre as suas finanças, sobre o seu capital. Mas ele veio para passou nas cidades que tinham os parentes dele, né, naquela época, já tinha os primos, primas, já tinha família, Teles, aqui, que das mesmas raízes que já tinha vindo para cá, né? Já tinha vindo aqui depois do Brasil descoberto. Ele passou no Rio uma temporada, né? Junto com seus tios, seus parentes lá, e destinou-se para a Bahia, que a Bahia era tipo a entrada, né? Era a entrada ali, foi onde entrou os portugueses para descobrir o Brasil, e muitas coisas aconteceram através da Bahia, né? Do nosso estado do Nordeste aqui, a Bahia. E ele veio, passou uma temporada lá, mas não muito. Ele desceu para o Pernambuco. Pernambuco foi onde ele demorou mais, porque ele ficou lá 2 anos. Quando ele inteirou 18 anos em Pernambuco, ele estava já robusto, condição de assumir os seus cargos, a sua posição, foi que ele recebeu a herança da qual ele tinha direito, e não era pouco, viu, pessoal? Era muito dinheiro, que os pais dele eram bilionários, eles eram muito ricos na Ilha da Madeira, as herdades, as propriedades deles lá eram muito grandes, muito ricas, e o nosso dinheiro aqui naquela época era um dinheiro muito fraco, né? Dinheiro brasileiro, porque o Brasil estava com poucos anos de nascido, né? Era um país por nascer, estava começando a nascer o Brasil. Tinha algumas cidades como o Rio de Janeiro, que era grande, mas grande entre aspas, né? Para aquela época, né? Mas Rio de Janeiro era pequeno ainda, São Paulo, todo lugar do Brasil, porque tudo era novo, era novato ainda, né? Ele veio para o Pernambuco, ficou 2 anos lá. Quando ele teve 18 anos, recebeu a herança dele, né? A herança. E ele, com a sua herança em mãos, ele agora diz: agora eu vou procurar fazer a minha vida. 18 anos, bem jovem, muita coragem, muita disposição. Destinou-se para o estado do Ceará, para a nossa terra aqui, né? Ceará, estado do Ceará. E a primeira localidade que ele sentiu de ir foi para uma cidade chamada Cidade de Crato. Quem não conhece a cidade do Crato, no Ceará, ela é na região sul do estado, né? Região, para quem vai para Pernambuco, para aquele lado, fica mais próximo de Pernambuco, não é próximo de praia aqui não, ele fica lá para aquelas região mais central, lá para dentro mesmo, né? E lá ele chegou, Crato, que hoje é uma grande metrópole, no sentido para nós aqui é grande demais, né? Porque o Crato hoje ela está entre as 7 cidades maiores do Ceará, né? E naquela época o que que ela era? Uma coisinha pequenininha. Era uma cidade, já tinha prefeito, eu acho que já tinha prefeito na época, sim, talvez até tivesse, eu acho que tinha, não tenho certeza, pessoal. Só gosto de falar aquilo que eu tenho certeza. Eu não tenho, mas eu sei que era uma cidade já, que tinha gente, muita gente, bastante pessoas, e que ele gostou de lá. E ele começou a viver por lá no Crato, né? Eu não sei o que é que ele começou a fazer no Crato, se ele também já foi fazer fazendas, porque o projeto dele era sempre com gado. Acho que os pais dele lá em Portugal era fazendeiro, né? Era terras, gado, essas coisas, né? E aqui no Crato eu sei que ele, a história conta que ele casou-se a primeira vez, ele namorou, casou, e a sua esposa durou
pouco, não durou muito, né? A primeira esposa teve uns problemas de saúde e depois do terceiro filho ela veio a falecer. E ele voltou a ficar solteiro de novo, né? Viúvo, novo, jovem, homem ainda com todo vigor, com toda força, e demorou um pouco de tempo, né? Não esquece nunca quando a pessoa quer bem, mas se continuar solteiro, fica pior, né? Aí, depois de um certo tempo, ele namorou de novo, casou com outra moça de lá do Crato também, do Crato, aquela região lá do Crato, né? E, se eu não me engano, naquela época, a capital do Ceará, a capital do Ceará era no, era uma cidadezinha, não era Fortaleza ainda, não, Fortaleza era muito pequeno, não tinha nada, Fortaleza era uma coisinha, né? E era uma localidade perto de Cascavel. Qual é o nome daquele lugar que nós moramos, Fabiano? Aquiraz. Aquiraz era a capital. Aquiraz ainda hoje é pequeno. Imagina naquele tempo. Daqui também não era Aquiraz, meu Deus do céu. Mas eram as coisas que tinha para ser uma capital, né? Era a capital do estado na época. Ele até, o segundo casamento dele veio fazer lá nessa cidade de Aquiraz. A dificuldade de juiz naquela época, o negócio de cartório, essas coisas, obrigou ele a vir casar aí. Casou, e daí ele voltou lá para o Crato novamente, que era a localidade dele, né? E lá ele construiu uma família com essa segunda mulher, de 14 filhos, né? Segundo a história diz que era 13 filhos homens e uma filha mulher. E com os três que já tinha da primeira, fez 17 filhos. Oh, velho, macho, esse meu bisavô, esse meu avô sétimo, né? Muito bom. Feitor de filho, não, hein? Que maravilha! Para poder encher o Brasil, né? É. Tem um trecho nas Sagradas Escrituras, crescer e multiplicar e encher a terra, né? Ele estava cumprindo um versículo, né? Estava enchendo a terra, né? Tem muitos que não cumpriram, né? Esse versículo não cumpre, né? Hoje a lei é 2 filhos, 1 filho, ou 2 no máximo. No máximo 2. Ixi, o pessoal não quer mais que isso, não. Não, 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 não. As mulheres já não querem, porque diz elas que desfigura o corpo, muda não sei o quê e tal. Acho melhor ter pouco filho, né? E assim é, mas naquela época não, as mulheres tinham os filhos que tinham de ter, e, não, e Deus dava condição de todas elas viverem. E segundo a ciência e as pessoas verem a história, que as mulheres que têm seus filhos, elas que têm mais saúde, né? É sim as que têm mais saúde, porque elas têm seus filhos e vai tirando do sangue as coisas ruins, né? É. Aí, pessoal, lá no Crato ele ficou uma temporada, seus filhos. Quando o rei de Portugal fez um convite para ele se apresentar lá, né? E para Portugal. Ele sempre ia para Portugal. Aí, nesse tempo, ele foi com a especificidade de conversar com o rei, né? Para tratar assuntos exatamente da vinda dele para essa nossa região, de cá que hoje é a Montada, que naquela época não tinha nada. Nada, 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 nada. A Montada só tinha, sabe o quê? Chão, muito pé de peão, peãozeiro, aqueles peão, pé de peão, amarga que são fel, né? O leite que sai dele é amargo, diz que serve até para pôr em ferimento, não sei se é verdade isso, mas diz que põe e sara, né? Pelo menos o pessoal conta isso, né? E era o pé de peão, era esses matos mesmo, rasteiro, e riachos, alguns riachos. Era a nossa localidade, era isso. Não tinha nada, não, não tinha nada. Não tinha casa. Não sei se tinha casa, eu acho que não, nem casa tinha, não tinha nada. Era há quase 350 anos atrás, tinha lá nada aqui, meu Deus, tinha nada. Aí ele chegou, aí ele foi o rei falar lá, e lá o rei disse: olha, esse pedaço de terra aqui, Gabriel, é para você e sua família,
Eu vou passar a escritura aqui para você transformar esse lá numa grande cidade. Nós vamos manter o apoio com você, ajudando naquilo que for preciso, para você construir a vila com a sua família, né? E depois uma cidade. Queremos crescer o Brasil, porque o Brasil é um país recém-nascido, que o Brasil tinha nascido em 1500, né? Nós estávamos em 1600, quase 1700, né? Estava nem com 200 anos de nascido, né? Estava ainda com cento e alguns anos, né? Não era 200 anos de nascido ainda, não era completamente 200 anos. E ele foi e aceitou. Tudo bem, eu vou. E aqui ele recebeu essa possessão de terra, né? Possessão de terra, e assumiu. Vieram para cá também, nas mesmas épocas, ali nas proximidades, acho que no mesmo período, perto, mas duas famílias de lá, para as localidades vizinhas, né? Extremando aqui com a terra de Gabriel, a família Santos, a família Teles, que é nós, e a família Belo. Ou melhor, a família Castro. E essas famílias se localizaram cada uma no seu ponto e ficaram e começaram a fazer. Gabriel tinha uma herdade boa, como eu já falei, ele construiu aqui um casarão muito grande, e aí ele começou a comprar gado e criar gado. E foi criando, e as terras eram muitas, né? As terras davam para criar gado mesmo. Tinha o riozão Aracatiaçus aí para o gado, tinha os açudes, né? Que ele criava naquela época. Acho que os açudes eram feitos da base da mão e dos animais. Era isso aí. E ele construiu uma grande fazenda aqui. Segundo a história, diz que ele era o maior fazendeiro dessa região, maior. Ele era o maior fazendeiro. Jovem ainda, né? Não era um senhor muito idoso, não. Era um novo ainda. Quem veio com ele para cá, para essa região, foi a esposa, a segunda esposa, porque a primeira havia falecido, e os filhos, uma parte deles, os que não tinham casado ainda. Vamos calcular aqui que era 17, o ramo que tinha vindo com ele, vamos colocar só 8. Vamos estar 9. Que veio com ele, ficou 8 lá no Crato. Desses 8 lá, é que tem os Teles de Gabriel estão lá. É Crato, Juazeiro, Barbalha, ali, aquela região toda ali, Iguatu, e aquela região toda, Crateús, onde tem Teles lá, tudo é descendente de Gabriel, todos eles. Muita gente ali, né? Dos que ficaram, dos filhos de Gabriel, né? Ficaram, e aí cresceu demais, né? E ele veio para cá. Aqui ele começou do nada e aqui ele fez uma grande fazenda, se tornou o maior fazendeiro, amigo. Eu sei que toda essa história de Gabriel, ela trouxe um crescimento dentro dessa região, muito grande. Começou os filhos deles casarem, né? A minha sexta avó veio de Portugal, meu sexto avô, e já conhecia a família, né? Já tinha conhecimento com o Gabriel, com a família de Gabriel, e ele é jovem, né? Veio para cá e aqui conheceu a filha de Gabriel, a única filha mulher, e aí casou-se, né? Casou-se e recebeu um dote de uma possessão da terra que hoje é a nossa sede aqui. Meia légua quadrada de terra e 1000 cabeças de gado. 1000 cabeças de gado. Imagine quantas cabeças de gado tinha Gabriel se ele deu de herdade, de dote, 1000 cabeças de gado, né? E meia légua de terra quadrada. Naquela época não tinha igreja católica aqui ainda. O que ele fez? Construiu uma capela. Construiu uma capela e foi em Portugal, trouxe lá o santo chamado São Bento. O primeiro santo padroeiro daqui foi São Bento, São Bento, né? São Bento, depois passou a montada, mas é São Bento.
E ele trouxe e colocou na capela e falou com os bispos, que era, na época tudo era ligado com Sobral. Sobral é que era a ligação. Não tinha Itapoca, não. Nesse tempo Itapoca não existia, não. Itapoca era uma provínciazinha lá na Serra, por nome Arapari. Não tinha nada em Itapoca, não. Aí a ligação era com Sobral. Sobral também não era lá essas grandes coisas, mas eram as cidades que tinha maior, era ela. E lá estava o bispo e ele acertou direitinho para que se fundasse aqui essa terra e a filha e o genro fizeram um acordo para por morte deles, né, que era a minha sexta avó, combinou com o pai, não, com o esposo, primeiramente com o esposo, José Gomes do Nascimento, e com seu pai, que era o doador, que tinha doado as terras para eles, né? Tinha feito um dote, e para eles passarem, o Gabriel assinar para a Igreja Católica por morte do casal, porque o casal, eles não produziram muita família, só um filho, um único filho, por nome Bernardino Telles de Menezes. Esse Bernardino é quem trouxe a minha geração, a minha, né? Porque os outros filhos de Gabriel eram muitos. Aí tem outros primos, outros descendentes de Gabriel aqui, pelo lado dos outros filhos, são muitos. Eu estou falando aqui da minha sexta avó, né? Que é a filha de Gabriel, casou, gerou esse Bernardino e ele cresceu. Certamente os irmãos dela já tinham casado também, porque a história que eu fiz, a pesquisa centralizada até mim, não me dá direito de conhecer aqui os outros irmãos dela casando com alguém, Cicrano, Beltrano, não. Sei que Bernardino, quando chegou na época do casamento, casou certamente com alguma prima dele, filha de algum dos irmãos dele, ou até mesmo lá dos irmãos dele que ficaram lá, né? Dos filhos de Gabriel, dos tios dele lá, pode ter casado com uma delas e trouxe para cá. E aqui começou a família de Bernardino, neto de Gabriel. E Bernardino gerou o nosso quinto avô. Quinto, não, gerou o nosso quarto avô. Quarto, deixa eu ver, quarto avô, filho de Bernardino. Quarto avô. Ele gerou o quarto avô. Benedito Galvão Telles de Menezes. E muitos outros filhos, né? Mas o que trouxe a nós, a nossa genealogia, a minha, né? Até chegar em mim, foi Benedito. E Benedito não quis casar com as paretas daqui de Amontada e se destinou para Sobral. E lá ele conheceu uma moça por nome Jesuína de Paula Pessoa, filha do comendador, do homem forte lá da região, da época, um homem fazendeiro forte, né? Francisco de Paula Pessoa, que é meu quinto avô. Na história eu descobri tudo isso pesquisando, viu, pessoal? Tudo. Ele era meu quinto avô e eu fiquei surpreso quando eu descobri isso aí. Eu não sabia que tinha isso, porém, na minha caminhada, no meu nascimento, na minha vida, não. Sabia de jeito nenhum. Descobri. Jesuína eu via falar muito quando eu era menino, meu pai falava com a minha mãe nesse nome de Jesuína, mas o menino sabia lá o que era Jesuína, não sabia nem o que era. Eu sabia que era o nome de uma mulher, mas não sabia quem era, nem o que era, que eu não me interessava a perguntar também, que eu era muito pequeno, não tinha interesse nem de saber dessas coisas. E eram dois nomes que meu pai falava muito, era Jesuína e Resoleta, né? Que a Resoleta era a esposa do meu bisavô. Essa aí eu já sabia mais ou menos o resultado, mas a Jesuína não. Aí a Jesuína, ela veio, casou e formou uma grande família aqui. E entre os filhos dela que veio para mim, como meu bisavô, nasceu Bem-vindo Teles de Menezes, filho de
de Benedito Galvão, e Jesuína, de Paula Pessoa Menezes, Télio de Menezes, né? Que ela pegou o Télio de Menezes do marido. Todas as mulheres pegam, né? Quando casam, passa a ser o sobrenome do marido. E essa senhora e esse senhor, que são meu quarto avô, ainda me deu mais um quinto avô, que é o pai da Jesuína, que eu não sabia que existia, esse cidadão, não conhecia, né? Mas é meu quinto avô, porque é pai da minha quarta avó. É meu quinto avô, não tem por onde fugir. Sou da família de Paula Pessoa também. Está no meu sangue, na minha genealogia, no sangue, né? O sangue de Paula Pessoa, que é uma família muito grande aqui no estado do Ceará. Misturou-se a Austrália, deu tudo uma coisa só. Aí o que acontece que meu bisavô, meu avô, meu quarto avô, não, ou melhor, meu bisavô nasceu através desse casal, né? Nasceu ele. Ele casou, bem-vindo, casou com Risoleta Teles de Menezes, prima dele, filha de um dos descendentes de Gabriel, mas dos filhos, né? Risoleta. Segundo meu pai, quando eu falo essa história, me dá vontade de ir, porque eu não aguento não, porque é brincadeira. É sério, pessoal, não estou falando aqui nada de mentira. Rapaz, quando o papai dizia assim, Daurosto, tá, Risoleta, Imperial. Aí eu dizia assim, o que é isso? É porque diz que essa minha avó era muito braba, valente, zangada, diz que era zangada, sabe? Era a natureza forte, brigava. E o marido, muito macho que só preá de balseiro, que era o bem-vindo, não batia nela, mas sabia, tinha uns meios lá dele dominar ela e dar-lhe o moral, né? Mas se não fosse ele, ela açoitava até ele, viu? Mas o negócio é porque ele era muito homem, ele era o chefe do cartório aqui em Amontada, e com essa esposa valente desse jeito, né? Braba, que era uma fera. Quando a mãe estava zangada, ele dizia: hoje tu tá virada a risoleta. Aí eu dizia: papai, quem é essa risoleta? Ele disse: era a mulher do teu bisavô. Aí falava, né? O sentido da história era por isso, porque a mãe, quando zangava, era igual a risoleta, que era a mulher valente, braba, zangada. Ninguém podia mexer com ela, que ela estava com vontade de dar-lhe um tabefe no tronco da orelha. Eu apanhei muito da minha mãe, graças a Deus por isso, né? Naquela época, o pai batia em filho. Eu apanhei muita pisa boa, levei muita pisa de chinela, de pó, de corda, né? Aí a gente fazia as traquinais, né? A gente era menino, ia para fazer as coisas e não fazia direito. E aí, quando chegava, a pé comia. Quem batia muito em mim era minha mãe. Minha mãe me surrava mesmo, era surra. E eu caçulo mesmo, mas não tinha jeito, não. A pé comia. Algumas vezes eu fazia assim, pessoal. Eu era muito. Eu imaginava, eu digo, olha, eu não vou apanhar, não, hein, não. Eu vou fazer um negócio aí. Aí eu me escondia e deixava o sangue dela esfriar mais, né? Que ela dizia para mim que enquanto ela tivesse com o sangue quente e zangado, ela não perdoava ninguém. Não, tinha que bater. Aí quando eu passasse umas 2, 3 horas, 4, aí eu vinha bem devagarzinho, de mansinho. Aí eu chegava perto dela e digo, mamãe, a senhora tá mais calma agora? Estou mais calmo, mas ainda estou com vontade de dar-lhe uma pisa. Mas não faça isso não, mãe, que eu prometo que eu não vou fazer mais. Porque eu ia buscar água no rio, na época, que todo mundo ia buscar água nos rios, né? Era difícil, o negócio era difícil, naquelas épocas, tudo era difícil. E eu chegava lá, os meninos me insultavam, e ficavam me insultando, né, e tal, e eu não aguentava pau no ouvido, não. Eu estava aberto com ele lá e ficar horas e horas lá na luta, lá, e a mamãe não dispensava, não. Quando chegava peia, né, algumas vezes, agora, quando eu fazia assim, aí ela dizia, vamos fazer assim, entra, bichinho, entra, bichinho. Eu digo, mamãe, mas eu só entro se a senhora me garantir que não vai me bater. Não, eu garanto, garanto. Aí me garantia, eu entrava, aí ela dizia assim, aí eu dizia para ela, mamãe, me perdoe, eu errei. Eu tinha essa humildade, viu? De pedir perdão a ela, porque eu sabia que ela era minha mãe, né?
Ela quem podia me disciplinar era minha mãe, porque foi ela que me teve, sofreu por mim, então eu tinha de entender isso aí. Eu sabia que ela tinha direito de me disciplinar. Hoje as leis mudaram, né? As leis mudaram, o pessoal hoje não pode, um pai não pode mais corrigir um filho, vai todo mundo para a cadeia, vai preso, né? Se o pai mesmo fizer menção de dar um carão, uma coisa assim, já é crime. Ah, que coisa mais errada. Eu apanhei tanto, nunca reclamei da vida porque eu apanhava de meu pai e da minha mãe. Meu pai apanhava pouco, bem pouquinho. O pai levou uma pisa no máximo na minha vida todo dia. E nela, da mamãe, quase todo dia eu tinha uma pisa, porque eu era traquino, né? Eu era daqueles meninos traquino. Menino que não tinha quem me. Para onde eu ia tinha que ter alguma coisa para acontecer, né? Porque eu era traquino mesmo. Todo menino não é traquino? E eu era mesmo. Tem que entender isso aí. As traquinagens de criança se faz mesmo, não tem para onde fugir. E os pais têm que corrigir. Agora, hoje não pode mais, viu? É por isso que os filhos estão tudo, a maioria deles estão fazendo coisas desagradáveis, os pais se tornam culpados porque não pode corrigir, as leis proíbem, né? Não que eu tenha nada a ver com as leis. As leis foram criadas pelos homens e eles lá resolvam seus problemas. Eu estou dizendo que na minha época, era desse jeito. Na época que eu nasci, foi na época que quem mandava no Brasil eram as Forças Armadas, Castelo Branco Cearense, né? Eu nasci no 60 e ele assumiu no 64 aqui o comando do nosso Brasil, foi Castelo Branco, né? General, acho que era general, não, era Marechal Castelo Branco do Ceará. Foi presidente da República pelas Forças Armadas, e naquela época a gente cantava hino no colégio, o negócio funcionava mais ou menos por aí. Eu me lembro que eu rezava o Pai Nosso e a Ave Maria, e tinha de fazer tudo dentro dos conformes para poder. Eu nunca quis ser disciplinado pela professora, que elas também açoitavam a gente, açoitavam não de corda, palmatória. Pá, pá, pá. E quando tinha argumento, né? Então, essas coisas passaram. Mas hoje está tudo diferente. E é por isso que a coisa está tão diferente que também as pessoas estão abertamente, as coisas estão acontecendo aí, deixa para lá, né? Vamos agora, pessoal, terminando aqui o assunto. Tô aqui, já chegou a mim, né? Porque chegou a minha mãe, eu nasci, está aqui eu. Hermínio Teles, sétimo neto de Gabriel Cristóvão Muniz Barreto de Menezes. Com muito orgulho e prazer, sou o galã, sou o administrador desse grupo, estou aqui na direção desse grupo, para vocês, para a gente fazer um trabalho especializado, que a gente está se preparando para outras coisas, né? Mas eu não quero tomar muito tempo, porque não precisa, né? Basta a gente explicar só algumas coisas para que vocês vão mantendo o equilíbrio do nosso trabalho. Saber que está de pé e a porta está aberta e não fechamos a porta, está totalmente aberta. E eu quero pedir a vocês, ó, inscrevam-se, por favor, não é forçado, não, estou pedindo com carinho, inscreva-se lá no meu canal, inscreva-se, você coloca inscreva, né, com a setazinha em cima e fica de preta, e nome inscreva-se, ela fica inscrito. Vai o like, dá um like lá positivo, você pega o sininho de notificações, coloca todas e você compartilha com seus amigos, está resolvido o problema. Está tudo beleza e até amanhã. Ótimo dia para vocês, boa felicidade para todos e aguardem, à tarde teremos vídeo, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Teremos vídeo amanhã e assim sucessivamente. A todos. Deus abençoe.